Oi, todos e todas, é um prazer começarmos outra vez o nosso papozinho semanal. Neste 14 de agosto, praticamente dia 15, meio do mês, que a gente considera o agosto lilás, que é todo voltado para a questão da violência contra a mulher, todo tipo de violência contra a mulher. Então, eu quero começar o programa projetando para vocês, e eu vou ler ao mesmo tempo que eu projeto, vocês guardarem bem, um cuidado específico que a Daniela Quintela, que é a coordenadora da saúde da mulher, da nossa Secretaria Municipal de Saúde, me pediu que projetasse e chamasse bem a atenção das grávidas nesse trimestre de pandemia. Então, eu vou ler e vai ficar projetado aí para vocês verem. Orientações sobre a Covid-19 para gestantes no terceiro trimestre. Monitoramento à atenção. As gestantes durante o terceiro trimestre que apresentem sintomas de síndrome gripal, quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre, mesmo que referido, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. A recomendação é de que, se a gestante sentir que seus sintomas estão piorando ou se não estiverem melhorando, deve ser orientada a procurar a sua maternidade de referência ou entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima, preferencialmente a do seu território, para obter novas orientações e busca de avaliação de profissional de saúde. Evidentemente que se ela tiver um médico particular, que procure o seu obstetra ou o seu ginecologista. Gente, presta atenção, porque não é brincadeira essa história de gravidez durante essa pandemia, tá? Vamos começar o programa levando isso em consideração. E vamos agora ouvir o resto das nossas entrevistas. Então, vamos conversar com o doutor Jordani Fernandes, que é advogado especializado em direito público e eleitoral, para ele nos esclarecer toda essa coisa do novo momento eleitoral que a gente começa a viver a partir de amanhã, e que tem uma diferença toda de prazos e de possibilidades, o que pode, o que não pode, que a gente não está por dentro, porque mudaram os prazos da data da eleição e, consequentemente, mudaram todos os prazos anteriores à eleição. Então, vamos começar com o doutor Jordani, tá? Então, doutor Jordani Fernandes, é um prazer conversar consigo sobre esse novo normal, inclusive eleitoral, né? Eu quero ver como é que você vai explicar para nós toda essa modificação de prazos. Por exemplo, esse programa é veiculado na sexta-feira. Eu sei que amanhã um prazo impedindo a aparição do prefeito nas inaugurações. Eu quero saber de você por quê. As convenções já foram feitas, as nominatas já são oficializadas, quais são os prazos onde os pré-candidatos, agora candidatos, a partir de amanhã, podem aparecer ou não. Toda essa dúvida que todo mundo está, e eu também, porque eu estou aqui na minha prisão domiciliar, então estou pouco enfronhada nessas histórias aí. Você podia me esclarecer tudo como mestre no assunto que você é? Claro. Primeiro, Ana, dizer que é um prazer falar contigo. Claro, igualmente. Esse convite, assim, é preciso que eu registre aqui a admiração que eu tenho por você, que além de ser uma pessoa maravilhosa, foi de inestimável valor para o nosso país, né? Porque para quem não sabe ou não se lembra, você foi nossa deputada constituinte, ajudou a formar esse estado de garantias que nós, hoje, enquanto
operadores do direito defendemos, né, que tantas vezes é colocado em xeque. Atualmente tentam colocar a nossa Constituição Federal no tópico de obras ficcionais do nosso Estado de garantia, né? Cumprir a Constituição, mas nós nos alegramos porque você fez parte disso. Então, gostaria só de deixar isso registrado aqui antes de nós começarmos. Muito obrigada, Joana. E te agradecer também o elogio de me conceder o título de mestre. Mais bondade sua, mas assim... Não, senhor, eu sei. Nós efetivamente nos esforçamos. É um campo que a gente já trabalha já há bastante tempo, são 12 anos de atuação e casos pelo Brasil inteiro, em todas as esferas de jurisdição. Então, isso nos dá um certo conforto para falar sobre o tópico que é o direito eleitoral, né? E sobre o seu questionamento, né, Ana, sobre as modificações, é importante dizer que esse novo normal realmente ele veio mostrar que o direito ele serve ao atendimento da sociedade, né? E quando foi preciso que as instituições que operam o direito, que elas comparecessem para que efetivamente as pessoas corressem menos risco, para que as pessoas pudessem ser melhor tratadas com mais dignidade, essas operadoras do direito, nessas instituições que operam o direito, o STF, os tribunais, os advogados, a promotoria, em parceria com os agentes políticos do Executivo e do Legislativo, eles compareceram muito bem, né? E graças a isso nós estamos aqui hoje conseguindo nos comunicar nesse novo normal, né? E já com relação às eleições, foi importante essa modificação que foi trazida, é uma modificação excepcional e que teve que ser feita por meio de emenda constitucional, porque as eleições elas são de competência privativa da União regulá-las e, portanto, elas têm que ser feitas seguindo o imperativo constitucional, né, seguindo a resolução e a norma maior, que é a nossa Carta Magna, a nossa Constituição da República, e, portanto, teve que se fazer essa alteração excepcional por conta da pandemia, por conta da obrigatoriedade hoje do distanciamento social, e essa modificação se criou pela emenda constitucional número 107 de 2020, né, que veio, em suma, prorrogar prazos e conceder alguns acessos especiais aos poderes em decorrência da necessidade de se continuar tratando a pandemia, né? Porque a pandemia ela não acabou, ela não se esgotou, ela não desapareceu, nós estamos ainda longe de que isso aconteça, graças a Deus torcemos para que não tão longe assim, já temos obtido aí informações de que ano que vem talvez tenhamos alguns mecanismos adicionais para combater a pandemia, mas ela existe, ela é de fato algo que põe em risco as pessoas que se aproximam, a Covid apresenta riscos a certos grupos, e a todos os grupos deve se respeitar. Vidas não são só números, né? Elas são vidas, elas importam, cada uma delas. E a emenda veio justamente para tentar impedir que nesse caos pandêmico as pessoas tivessem a obrigação de se comunicar ali, de estar presentes ali para poder exercer o seu direito soberano de voto, né, que é o direito maior do cidadão, né? O maior direito do cidadão brasileiro hoje é o direito à dignidade humana, à vida, à liberdade, e esses direitos só se confirmam pela soberania do voto, né? Porque é pelo voto que você mantém a democracia. Por isso é que, além de um direito, ele é um dever, né, Jordânia? Sem dúvida. No Brasil, o sufrágio ele é compulsório, ele não é facultativo, então você é obrigado a votar. Quem não vota pode ter o seu título cancelado e aí perde grandes direitos de cidadania, né? Não é mais um cidadão pleno aquele que não exerce o seu direito de voto. Mas, embora seja obrigatório, é um ato muito bonito e muito nobre o ato de votar, né? Eu costumo dizer que sem a transformação não existe nenhum tipo de crítica válida, né? Só se vale a crítica quando soberanamente se decide que a sociedade deve caminhar em um rumo, né? E esse rumo só se escolhe pelo voto, não se escolhe por discurso, não se escolhe através de imposição, se escolhe com respeito à maioria que vota e elege o caminho, o rumo que o país, que o município, que o Estado deve seguir.
E, fazendo essa introdução, a emenda trouxe algumas prorrogações de prazo que já são prazos atribuídos pela Lei 9.504/97, né, que é a lei que regula eleições. Apesar das eleições serem reguladas por algumas legislaturas, né, algumas leis, a que mais regula o processo eleitoral em si é a Lei 9.504, que nós chamamos carinhosamente de Lei das Eleições, né? Então, essa lei já trazia, Ana, no seu artigo 73, dispositivos próprios para o agente político hoje ocupante de cargos públicos, né? Então, respondendo a um dos seus questionamentos, a partir da sexta-feira nós já teremos candidatos? Não. Permanece-se ainda a condição de pré-candidatos daquelas pessoas que querem, enfim, integrar esse momento eleitoral tão nobre que são as eleições gerais municipais em 2020. As pessoas só vão deixar de ser pré-candidatos quando tiverem o seu nome confirmado em ata de convenção eleitoral, né? Então, mas é isso que eu quero saber, como é que fica essa dicotomia aí? Porque eles são candidatos antes da convenção, pelo menos pelo entendimento geral, não juridicamente falando, mas pelo entendimento geral, o prefeito não pode mais aparecer numa inauguração enquanto pré-candidato, porque ele candidato não é ainda. Como é que é isso? Sim. O que acontece? Na verdade, o entendimento de que o agente político não pode comparecer a uma inauguração a partir de determinada data é um entendimento que visa equacionar oportunidades, né? O direito eleitoral ele tem essa premissa de garantir a liberdade de voto e a oportunidade de candidatos. Então, isso não quer dizer, por exemplo, que as obras e as inaugurações não podem continuar ocorrendo. Elas podem e devem continuar ocorrendo. O que não se pode é que haver registro da presença do agente político que pretende ser candidato. Claro, para ele não ser privilegiado na exposição, vamos dizer assim. Exatamente, mas hoje, Ana, com esse mundo virtual que nos permite a alguns quilômetros de distância nos comunicar, eu entendo que essa ressalva alcança também não só o agente político eleito, mas a todos os pré-candidatos, porque não pode um pré-candidato, por exemplo, que não é agente político, comparecer a uma inauguração, seja para criticá-la ou para participar dela com algum discurso, ou com algum vídeo, alguma live, alguma coisa que pretenda fazer por Instagram, Facebook ou demais redes sociais. Eu entendo que nenhum tipo de pré-candidato pode comparecer, porque a finalidade da lei é justamente essa, é permitir a igualdade de oportunidades. Então, o agente político não pode ter sob ele somente o ônus de não poder participar de uma inauguração de uma obra que é do seu governo. Mas então, Jordânia, por exemplo, ele não pode participar de uma... eu estou com um macaquinho no sótão e acho que todo mundo está. O prefeito não pode participar ou não deve participar de uma inauguração porque está se expondo muito. E os outros candidatos podem entrar nas redes sociais com lives, com comentários, até com críticas que são válidas no período eleitoral, mas estão aparecendo. Como é que é isso? Como é que vai ser essa legislação nova? É isso que eu quero saber. O prefeito ele pode fazer isso também, tá, Ana? Ele pode ir para as redes sociais, ele pode se manifestar, ele pode continuar mencionando as obras, as inaugurações, ele pode continuar comparecendo aos locais para fiscalizar, porque isso faz parte da atividade administrativa dele. Isso. Nada tem a ver com a atividade eleitoral. O que não se pode é comparecer à inauguração com o fim de inaugurar a obra, o agente político que pretende ser candidato. E aí eu entendo que nenhum candidato pode, tá? Nenhum pré-candidato pode, ok? Nem a vereadora, inclusive, né? Nem a vereadora, inclusive. Nem a vereador. Tá? Não basta que seja uma obra do Poder Executivo para que o Legislativo possa comparecer. Isso não é em absoluto verdadeiro. Então, vereador, prefeito, eles ficam impedidos. Mas aqueles que também não são agentes eleitos, mas que são agentes políticos, embora não sejam agentes públicos, também a ressalva atinge essas pessoas. Então, se um pré-candidato que não faz parte da administração atual e não faz parte de nenhuma administração resolve comparecer a uma obra pública, ele também pode sofrer as consequências, em tese, da legislação especial
que proíbe essa participação em obras, tá? Em inaugurações, tá? Já obras, não. Obras, todas elas podem ser vistoriadas, registrar-se a vistoria de um agente público, agente político ou não político, e as manifestações em redes sociais, elas são absolutamente legais, desde que não vinculem ou não façam pedido de voto, tá? É importante a gente saber que a manifestação de um pré-candidato, o pré-candidato hoje ele pode muito, mas ele não pode tudo. E dentre o que ele não pode fazer, está, por exemplo, pedir voto, ainda que de maneira subliminar. Entendeu? Então, pedir apoio pode? Pode. Mas dizer, olha, conto com você na minha eleição, isso é um pedido de voto? No meu entendimento, sim. Então, assim, não é só a palavra voto que está proibida, também aquela ação ou aquela frase ou aquela evidente campanha de marketing da pré-candidatura que vise buscar o voto. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. É muito mais direito eletrônico junto com direito eleitoral. Agora é uma confusão essa história. Por exemplo, sim, eu estou conversando com você. Depois, na sexta-feira que vem, eu resolvo conversar com um candidato qualquer, ou a vereança ou a prefeitura. Eu posso conversar? Eu não estou expondo esse candidato? De maneira nenhuma, porque... Até quando? Até quando? Até a véspera da eleição? Sim, olha, a gente não fala ainda em candidato, é importante deixar claro que nós falamos em pré-candidatos. Candidato é só depois de confirmado, né? Pois então, qualquer pessoa, eu costumo dizer, fazendo referência a uma saudosa lembrança que eu tenho de criança, que antes da convenção, antes da ata e do registro, até o bode da praça lá, aquele que existia ali, que carregava as crianças, algo que hoje é inaceitável, mas na época fazia parte da tradição petropolitana, até o bodezinho da Praça da Liberdade ali poderia dizer que era pré-candidato se falasse. Candidato só depois da convenção. Mas você pode continuar entrevistando. A regra do jogo para televisões, ela tem que seguir a seguinte premissa: igualdade de oportunidades. Então, se você entrevistar um candidato, um pré-candidato a prefeito, é de bom juízo que você realize entrevista com todos os candidatos, todos os pré-candidatos a prefeito, ou pelo menos que conceda-os a oportunidade de que eles se entrevistem com você. Então, a igualdade de oportunidades é que tem que ser preservada. Agora, você tem que deixar de entrevistar um pré-candidato? De maneira nenhuma. Mesmo o prefeito pode, mesmo o atual prefeito poderia fazer parte de uma entrevista sem problema nenhum, porque não se trata aí, Ana, de publicidade institucional. A publicidade institucional, ela também passa por uma vedação a partir do dia 15 de agosto agora. Ou seja, aquela publicidade com fim educativo ou de orientação social, ela passa a ser vedada pela legislação especial. Mas nós temos, na Emenda Constitucional 107 de 2020, uma ressalva, que é a possibilidade de continuar-se a publicidade institucional com fins de informar sobre a pandemia ou serviços afetados pela pandemia. Então, isso foi algo muito sensato do Congresso brasileiro, do Congresso Nacional, que foi referendado pelos tribunais superiores e deve assim ocorrer, porque é evidente que a pandemia modificou o estilo e o padrão de vida. Ela modifica horários de serviços, ela modifica números de serviços, ela restringe alguns acessos, permite outros acessos, e isso tem que ser informado à população. A população não pode perder por conta de uma informação que pode ser vista em outra situação, que não é essa, outra situação considerada mais normal, como uma tentativa de promoção. Então, não é isso. A publicidade institucional hoje ela tem uma vedação a partir do dia 15 de agosto, mas ela não deixa de ser permitida. Agora, as televisões, elas não integram esse quadro de publicidade institucional. São emissoras com liberdade de opinião e, evidentemente, seguem as regras de imprensa, que são regras de inviolabilidade, e devem ser respeitadas. Então, é absolutamente permitido que as pessoas se entrevistem com você antes, durante e após as eleições. Tudo bem, só não podem falar que são candidatas, não é? Podem falar que são pré-candidatos e podem falar de propostas, projetos, podem fazer críticas,
tudo que é permitido a um pré-candidato. Não, mas você está falando em pré-candidato, eu estou falando depois de candidatos, eles podem fazer isso? Sim, só que aí Quando as muda a regra. convenções vão ser? As convenções vão As ser... convenções hoje, com a prorrogação dos prazos, elas vão ocorrer do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Então, até lá tudo bem. E depois de Sim. lá? Depois de lá, e nós já temos a figura do candidato. Então. Essa figura do candidato se submete a uma regra eleitoral própria. Então, como se faz a regra eleitoral própria? Aí é uma imposição de igualdade de oportunidades. Se você promover uma entrevista, você pode promovê-la no modelo de debate, com a presença de um ou mais candidatos, ou você pode promover essa entrevista no mesmo horário, com as mesmas perguntas, para todos que estão na disputa eleitoral. Aí é uma imposição que haja. Perfeito, perfeito. Eu acho que vocês vão ter muito trabalho nessa eleição, não só com a justiça, para a questão eleitoral especificamente, do direito eleitoral, né? Você que é um eleitoralista, mas também essa questão do direito eletrônico, que embaralhou tudo agora, né? A gente não sabe até que ponto isso é presença, isso é participação, isso é atual, isso é no momento que você grava ou no momento que você veicula. É uma atrapalhada danada que a gente não está entendendo exatamente. Agora, quero te fazer uma última perguntinha, porque nosso tempo já está indo, Jordânia. O que você está achando nessas eleições, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, em termos das nominatas estarem, vamos dizer assim, completamente cientes e cumprirem os 70% e 30% do gênero? Olha, isso é algo Não quero saber mais de laranja, não quero saber esse negócio de laranja. As mulheres estão aí para disputar, eu quero saber isso. Isso é algo absolutamente especial para todo mundo que trabalha no direito eleitoral, tá, Ana? A gente sabe que essa cota de gênero 70-30, geralmente hoje ela é usada para a cota feminina de participação, o que é uma infelicidade enorme, porque ficaria feliz. Eu, e pessoalmente, conheço outros profissionais e outros políticos, inclusive, que ficariam muito satisfeitos se isso fosse invertido, se fossem 70% de mulheres e 30% de homens, porque as mulheres são mais organizadas, são gestoras excepcionais e, por sua natureza, cuidam melhor do bem público. Mas então, elas têm menos recursos, infelizmente. O poder ainda é masculino. Não vamos entrar nessa seara. Mas a grande novidade dessa parte, Ana, é que nós hoje temos uma obrigatoriedade não só da cota de gênero, mas também da cota de gastos. As mulheres hoje elas terão direito a 30% do total do gasto de fundo partidário e fundo eleitoral. Então, isso tem que ser exigido, deve ser exigido, e vai proporcionar uma igualdade maior de participação feminina. Tomara, se o negócio das laranjas não vigorar de novo, tudo bem, mas vamos por aí. Jordânia, eu te agradeço muito essa participação e vou te pedir que em outros momentos eu te chame de novo, tá bom? Eu ficarei à sua inteira disposição e para mim vai ser sempre um prazer. Porque é muita indagação que surge, sabe? É tudo muito... Esse novo normal é muito novo realmente, né? E muito excepcional. Então, as indagações estão presentes, tá? Mas muito obrigada, desejo que você tenha muito serviço durante essa eleição, mas não muita disputa, nem muita querela, nem muita briga. Espero que as eleições sejam mais tranquilas, mas num nível mais elevado, com muito mais proatividade do que crítica sem fundamento, né? Amém, amém, André. Um Estado se constrói justamente com metas e com propostas. Estado que vive de crítica, ele acaba se destruindo por si só. Com certeza. Então, é nisso que nós acreditamos e vamos seguindo esse rumo. Muito obrigada, Jordânia. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Vamos bater um papo com a jornalista da Tribuna de Petrópolis, Carolina de Freitas, que tem uma coluna maravilhosa sobre Petrópolis antigo, principalmente com foco no comércio. Eu sou fã dessa coluna, adoro, então eu
pedir a Carolina que hoje fizesse para a gente mais ou menos um paralelo aqui sobre como era o comércio antigo, como era o comércio antes do tempo do isolamento social e como é que ela verificou nessas famílias de comércio tradicional da cidade a atuação dentro do isolamento social, quer dizer, usando os meios virtuais para que o estabelecimento não sofresse muito com esse debacle financeiro. Carolina, é um prazer ter você aqui no programa de novo, agora nesse novo normal, por esse meio virtual, né? Você aí, eu aqui, mas a proximidade é grande das ideias e a vontade da gente conversar, né? Então, eu acompanho sempre, Carolina, as tuas reportagens na Tribuna, que eu adoro, acho interessantíssimas. E aí me deu aquele estalo, assim, de perguntar o que a Carolina tem enquanto desenvolvimento e atuação do comércio petropolitano naqueles tempos de antanho, lá atrás, e nos tempos de hoje, desse novo normal, fruto da pandemia, e antes desse isolamento social. Como é que você vê essas 3 épocas do comércio em Petrópolis? Isso é que eu queria que você contasse para nós, na sua linguagem, com seus paralelos, o que você acha disso tudo, tá? Então, bom dia, Ana. Bom dia, a última vez que a gente se viu foi em janeiro, né? Uma semana antes do lançamento do livro, e eu queria deixar registrado que eu recebi pessoas no lançamento que foram ao evento a partir da entrevista que nós fizemos juntas. Então, eu me sinto lisonjeada em estar com você e em poder falar sobre um assunto que é tão próximo de mim, que é o comércio, né? Como você bem definiu, a gente tem momentos do comércio antes e pós-pandemia, né? E aí eu tracei aqui alguns momentos para a gente conversar. Foram 3 meses de comércio fechado, né? E a gente vê o impacto que esse fechamento teve em toda uma forma desses negócios se estruturarem. E aí, quando a gente coloca o passado e o presente lado a lado, existe um parâmetro muito interessante que vale a pena ser traçado, que a gente sente uma troca maior entre gerações hoje. Até bem pouco tempo, a gente sentia que havia um certo conflito entre gerações. Quem estava à frente de um negócio tinha uma certa dificuldade de receber sugestões de pessoas mais novas da família. E hoje, essa troca ela se mostra fundamental, porque os filhos e às vezes até os netos dos lojistas, né, eles têm experiências que agregam nessa formatação, nesse novo momento de pandemia. Então, a gente viu nesse momento do coronavírus as empresas fazendo parte de plataformas digitais para manterem o relacionamento com os clientes. Então, eu presenciei... Através dos seus sucessores. Exatamente. Os fundadores através dos sucessores, é isso? Exatamente. E aí a gente vê pessoas que não necessariamente atuam no ramo do comércio, mas que elas têm uma experiência de vida com a tecnologia. Então, elas chegaram para somar com os pais, com os tios, e elas ajudaram nessa migração para as plataformas digitais, né? E a gente viu, eu acredito que o principal aplicativo em que principalmente o comércio petropolitano tenha se feito presente nesse momento foi o WhatsApp, né? Que é o maior aplicativo de mensagens usado no mundo, são cerca de 2 milhões de usuários por mês, e houve um aumento de uso do aplicativo no atendimento ao cliente a partir da pandemia. Foi feito um estudo da Aivo, que é uma empresa de inteligência artificial. Eles disseram que eles estudaram cerca de 120 empresas de médio e grande porte, e essas empresas, o aumento delas de uso do WhatsApp para o atendimento ao cliente cresceu em 500%. Então, é um aumento expressivo. E eu acho que a ferramenta ela chega para somar muito, porque ela não requer um planejamento de site, nada que envolva não tenha
um planejamento tão grande, né? A pessoa simplesmente cria uma conta e já está em contato com o cliente. Isso facilita muito essa relação entre consumidor e lojista, né? Então, você acha que hoje em dia aquelas antigas firmas petropolitanas continuam atuando efetivamente, mesmo no tempo da pandemia, do isolamento social, através dos seus, não mais os fundadores, mas quer dizer, o que eu quero dizer? As empresas petropolitanas comerciais têm uma vocação de sucessão, de família, são sempre empresas familiares que a gente tem aqui. Exatamente. Na maioria das vezes. Esse teor familiar é o que diferencia o negócio petropolitano das grandes redes. Isso. É isso que vai continuar a diferenciar essas lojas agora no momento pós-pandemia, porque muitas das pessoas que passaram a comprar online, elas têm a vontade de continuar com esse recurso, porque é de fato muito prático. Mas na pandemia, do que a gente sentiu falta? O delivery, tudo bem que ele foi capaz de trazer os produtos e todas as nossas necessidades, né, nos bem atendeu nesse momento, foi o que nós tivemos de melhor, mas o que vai determinar a ida das pessoas aos estabelecimentos no momento pós-pandemia é justamente a experiência. Então, é o tratamento, é o envolvimento que você tem com o lugar, porque senão, porque você vai precisar ir a um lugar se você já tem a chance de receber a mercadoria em casa, né, o produto. E você acha que essa tendência vai permanecer, mesmo depois da pandemia? Vai permanecer, inclusive... E uma coisa que eu queria te perguntar, Carolina, uma coisa que me faz assim uma espécie, por exemplo, os shopping centers em Petrópolis, eles têm muita dificuldade de atuação, vamos dizer, se expandir, de crescer. Não só pela proximidade dos grandes shoppings do Rio de Janeiro, mas muito também por isso, porque eu acho que geralmente o shopping tem uma tendência a grandes marcas, grandes cadeias de lojas, né, se instalarem lá. E como aqui em Petrópolis as lojas são muito familiares, não existem cadeias familiares, são famílias que assumem, não é? Cada setor do comércio aqui, né? Por exemplo, calçado, ótica, vestuário, não é? A gente sabe das famílias, não é? Que começaram e continuam. Eu acho que é isso também que faz com que os shoppings tenham dificuldade aqui, você não acha? Eu concordo plenamente, porque é o que você falou, as lojas, você tem a identidade delas, né? Você conhece o por trás. Inclusive, agora, com a reabertura do comércio, a retomada das atividades, eu considero imprescindível esse conhecimento da história por trás dos locais. Porque a partir do momento em que você conhece a família, quem está por trás daquele empreendimento, que você vai dar preferência para ele na hora da compra. Então, inclusive é um projeto meu, porque eu, na semana passada, bati a marca de 101 reportagens escritas sobre o comércio antigo. E agora eu pretendo falar também do ativo, justamente para ajudar o comércio tradicional ativo, né? E ajudar as pessoas a conhecerem a história desses locais. Principalmente agora com a chegada das grandes redes, você falando desse tratamento, são visões completamente diferentes de negócio, né? Enquanto um busca pela padronização, o outro ele preza pela individualidade, pelo tratamento. Então, eu acho que o conhecer é o que divide, é o que vai ser o divisor de águas para o comércio realmente conseguir se estabelecer nesse momento tão delicado. Você me mandou 4 fotos do comércio antigo. Quer dizer, desse saudosismo que eu tenho e que todos os petropolitanos de mais tempo sentem nesse momento. Você poderia dizer um pouquinho, assim, explicar essas fotos, mas diz assim, a foto e diz qual é a foto, porque eu vou botar depois inserindo nessa nossa conversa, quer dizer, a foto vai tampar um pouco o nosso perfil falando e você vai aparecer explicando. Então, eu queria que você explicasse cada uma dessas fotos, diz o nome e diz o que ela é.
E o que ela é hoje, se é que ela continua e permanece, tá? A gente pode começar com a Bebidas Cascata. Tá. Eu tenho feito um trabalho, para quem conhece, né, o projeto de reportagens, ele começou no Jornal Impresso. Em janeiro eu vim divulgar no seu programa a publicação do livro, e de uns tempos para cá eu venho buscando trazer esse conteúdo também para as redes sociais, para o Instagram, justamente com o objetivo de atingir um público diferente do que eu tinha de origem. Então, eu tenho trabalhado em comparativos visuais, em imagens que são espelhadas e que elas dividem passado e presente. E o objetivo é justamente aproximar esses dois tempos, mostrar que o presente ele tem muito mais do passado do que a gente às vezes pensa. E isso diz respeito ao comércio, né? A gente vai ver aqui algumas outras fotos que eu trouxe que não necessariamente têm relação com o comércio, mas sim com a cidade. E eu acho que o comércio não está só relacionado à atividade comercial, e sim a toda a sociedade, de uma forma geral, comportamentos, tradição, e é isso que faz do comércio de Petrópolis tão especial, porque ele carrega toda uma bagagem de imigrantes, de gerações envolvidas em determinadas atividades que persistem. Então, é isso, é mostrar que passado e presente podem caminhar e caminham lado a lado. Então, diga a primeira foto. Vai ser aquela da Bebidas Cascata, na Washington Luiz. Depois. Pode ser a dos Correios. Os Correios que agora estão sendo reativados e reformados depois de tanto tempo, aquela sede tão linda ali no centro que ficou esquecida, né? Muitos anos, não é? O prédio dos Correios é um dos mais bonitos que nós temos na cidade, né? E quem puder aproximar a imagem vai conseguir ver na lateral direita funcionou a Casa Pellegrini. E a Casa Pellegrini história de comércio muito bacana, porque a família ela retomou as atividades de lá, né? Eles estiveram por um tempo parados e aí uma outra geração retomou o legado deixado pelos antepassados, só que adaptando aos dias de hoje. Então, ali hoje tem uma galeria que chama Galeria Pellegrini, ali perto dos Correios, né? Isso e mesmo. A família Pellegrini também, os sucessores, abriram lá na 13 de maio um ponto que virou um point da juventude, né? Não é isso? E é uma delícia. Isso. Eu não sou juventude, mas como eu sou mentalmente jovem e faço questão de ser, eu adoro ir lá. Eu adoro também, porque ao mesmo tempo em que é um espaço moderno, ele também é muito familiar, né? Exatamente, é uma delícia. E os próprios pratos, eles fazem referência à família, aos ingredientes que algumas pessoas, alguns membros mais gostavam, e eu acho essa riqueza de detalhes deles simplesmente fenomenal. Gostosíssima, né? Muito bom, e outra muito bom. foto, Carolina, que você está nos mandando. Nós temos a da Biblioteca Municipal. Eu acabei não falando o nome do meu perfil no Instagram para as pessoas conseguirem ver essas imagens com mais calma, né? Inclusive, quando eu publico, algumas pessoas falam que o dedo chega a coçar para dar um zoom e conseguir ver esses detalhes o mais de perto possível. Então, o perfil lá no Instagram se chama Petrópolis sob lentes. E é justamente essa ideia de cada um trazer a sua própria lente para interpretar Petrópolis de uma forma diferente. Essa foto da Praça da Águia, né, como a gente popularmente chama, ela mostra a transição entre o antigo prédio da Biblioteca Municipal e o Centro de Cultura. Então, o quanto que mudou de lá para cá. Toda uma mudança, né, em que inclusive torna difícil você identificar o local. Quem conhece hoje não imagina como ele era antigamente. Mas isso é que é o bacana das mudanças, né? Olha, eu me lembro, Carolina, que o Centro de Cultura foi feito pelo Paulo Ratz, meu marido, né? Então, quando ele derrubou
a biblioteca para fazer o Centro de Cultura, eu fui uma das pessoas que fui contra, radicalmente contra, briguei com ele, fiz reuniões com várias pessoas que também pensavam igual, mas a maioria venceu dizendo que o moderno não devia ser, o antigo não devia ser restaurado e devia ser altamente moderno para chocar junto com o antigo. Venceu essa corrente e lá está o Centro de Cultura em pé até hoje. Mas, quer dizer, eu sinto muita saudade ainda do prédio da biblioteca até hoje. Interessante, né, essa ideia de chocar com esse novo, né, com esse moderno. Interessante. É uma filosofia arquitetônica, né, que naquela época estava muito em discussão. Hoje em dia a gente tem o retrofit, que tenta fazer as mudanças internas e conservar o exterior, né? Mas naquele momento havia essa tendência arquitetônica de chocar o moderno com o antigo, entendeu? E prevaleceu esse entendimento aí. Eu fui voto vencido também. É uma pena. Tá bom, Carolina. A última foto que eu trouxe é mais um conflito, né, entre gerações, entre épocas, que é o prédio da UCP, ele ali do Relógio das Flores, tanto agora enquanto universidade, quanto antes em que funcionou como hotel, né, era o Palace Hotel. E aí, mais uma vez, traz um olhar curioso, é o olhar de você rever o comércio e os prédios à sua volta e tentar imaginar o que operou em algum momento naquele local, né? Eu acho isso muito, muito interessante e muito necessário, porque nos estimula a estar sempre em busca de informações sobre a cidade em que a gente mora, justamente para manter vivo esse legado, né? Que ótimo, Carolina. Então, olha, eu te agradeço muito mais essa participação no programa, entende? Desejo que você continue tendo esse sucesso que você tem. Não desista dessa coluna, porque é maravilhosa. E você sabe o sucesso que essa coluna faz, né? Então, é importantíssimo esse teu trabalho. Eu estou aqui para te dar todo o apoio e toda a divulgação que você precisar sempre, porque eu acho esse teu trabalho para a memória da cidade de um valor inestimável. Muito obrigada pela tua participação, um beijo grande, um abraço aí, ó, à distância. Olha, o prazer é todo meu e, como eu disse, eu me sinto lisonjeada em poder usar o espaço que você me proporciona para falar de um projeto e de uma iniciativa que significam tanto para mim e, como você falou, as pessoas abraçaram, né? Então, só tenho a agradecer por todo o carinho e incentivo e pode deixar que rumo às 200 reportagens agora. Ótimo, um beijo grande, querida. Um abraço. A comunicação livre da nossa amiga Carla Coelho participou de um edital de cultura presente nas redes da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, com vários projetos, e ganhou com 4 deles. E um deles é o Amor em Canções, que nós vamos conversar agora com uma das intérpretes desse projeto, a Mônica Campos, que é uma cantora formada pelo Conservatório Nacional de Música e que, junto com o Norton Ribeiro, que é guitarrista e violonista, vai apresentar para a gente o que é este projeto, que vai se desenvolver em 4 sábados seguintes, a partir de amanhã, dia 15 às 18 horas. Então, Mônica, é um prazer conversar com você. Prazer te conhecer. Igualmente, eu estou muito satisfeita e muito, assim, feliz de poder ter essa oportunidade de conseguir entrevistar uma cantora que já está se demonstrando um sucesso absoluto, com um talento extraordinário. Então, para mim, nesse programa, o Ana Maria Rádio Sem Família, é muito importante ter você aqui desenvolvendo para nós o que vai ser esse projeto, como é que você pensou e o que vocês vão realmente fazer nesses 4 sábados, onde você vai apresentar esse popurrí de músicas, né, que vai de modinha até áreas italianas. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Conta um pouquinho para nós aí.
Sim, então, na verdade não são 4 sábados, é apenas este sábado, dia 15, a partir das 18 horas. Me disseram que eram 4 sábados seguidos. Não, os outros sábados serão os outros projetos que entendi, entraram. Entendi. Tá. Então, o meu será neste sábado agora, a partir das 18 horas. Então, o Amor em Canções foi uma ideia, assim, meio que de repente, porque eu tenho um amigo que tem uma casa de cultura aqui em Petrópolis, chamada Casa Amarela. Sim. E ele estava desenvolvendo uns trabalhos ali bem bacanas, musicais, teatrais, de performance, várias atividades eram encenadas na casa. Aí ele me chamou, falou assim, por que você não canta alguma coisa lá? Eu já estava um tempo sem cantar nada, sem fazer nada. Aí eu falei assim, já sei, eu vou fazer uma seleção de músicas variadas, diferentes, vou fazer um repertório eclético e vou apresentar, porque assim você canta uma coisa e a pessoa espera que vai vir outra igual, e no entanto não vem. Eu começo cantando uma modinha imperial e depois eu canto uma bossa nova. Aí depois eu canto um samba, depois eu canto um fado, depois eu canto uma área italiana, depois eu canto outro samba, e meu violonista toca um instrumental. E assim a gente fez o show e ficou muito legal. E a ideia ficou assim, ficou bem atraente, porque não fica aquela coisa chata de uma coisa só. Com certeza. Eu sou meio avessa a essas coisas quaisinhas. Tem música para todos os gostos, exatamente. Gosto, né? Então isso vai ser muito interessante, né? Quer dizer que vocês só vão se apresentar... E tem Valdemar Henrique. Sim, na verdade é só nesse sábado, a partir das 18 horas, na TV Petrópolis, Canal 10. E também, simultaneamente, nas mídias sociais do canal. Tá, então eu vou ter o prazer de terminar esse meu programa de hoje te pedindo para você apresentar uma música dessas que você vai apresentar, para que todos aqueles que veem o Ana Maria Rádio Sem Família aqui na TV e Canal 17, depois no YouTube ou no Facebook, possam ter um gostinho do que eles vão poder desfrutar amanhã a partir das 18 horas. Espero que você tenha uma audiência enorme, entende? Tomara. Você merece com o teu talento. Obrigada. Tá? Muito obrigada, Mônica. Eu te escuto sempre de manhã na rádio, tá? Na Tupi. Que bom, Mônica. Eu agora estou de isolamento social, presa aqui na minha prisão domiciliar. Mas está sendo assim, né? Está sendo assim, mas algumas pessoas estão podendo participar lá, né? Porque já não são do grupo de risco, já tiveram a Covid, então... mas não convém. Pois é, mas eu tenho que ficar quietinha aqui no meu canto ainda, né? Mas mesmo assim, estou interagindo com vocês, né? Sim. Não posso perder essa oportunidade. Não, e é tão bom, né? Tá bom, Mônica? Sim. Então, você sabe que esse projeto ele foi selecionado pelo edital Cultura nas Redes, e ele é financiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sei disso, eu já falei isso antes, quando eu anunciei a conversa com você, eu falei um pouquinho do edital, eu falei da Carla e falei um pouquinho do que vocês conseguiram arrebanhar para Petrópolis. Foi 4... Não é? 4 projetos que foram contemplados. Exatamente, É muita coisa. É muita coisa para toda a região serrana, né? Não é só Petrópolis, é toda a região serrana. Realmente foi bem bacana ter sido selecionado. Então, porque é muito difícil mesmo. Mônica, muito obrigada pela sua participação, e eu quero perguntar a você, o que você vai nos apresentar para terminar o programa hoje? Não tem um link aí, não, de nada feito, que já feito por nós desse show? Alguém já deve ter mandado, então, alguma coisa para nós veicularmos, né? Então, vai ser surpresa? Eu acho que sim, eu não sei. Vai ser uma surpresa. Vai ser surpresa. Sim, acho que sim, mas se você quiser, eu canto alguma coisa para você, a capela aqui. Você quer? Mas tem que ser bem rapidinho, só bem rapidinho. Uma coisinha de 2 segundos. Vai. Tá bom. Ai, moraria na velha rua da Palma,
onde eu um dia deixei presa minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, da cor morena, boca pequena e olhar trocista. Ai, moraria no homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento, como um lamento, levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Muito bem, Ai, Mônica. Muito bem. Olha, o resto vai ser surpresa, então. Tá? Surpresa, porque surpresa. É um repertório bem variado. Muito obrigada, sucesso absoluto para vocês, que eu tenho certeza que você vai ter, tá? Tchau, grande beijo, grande beijo. Tchau, beijo. Nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre meu coração. Nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre meu coração. Nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre meu coração. Nas roxas folhas tens o padrão de quanto sofre meu coração. Vamos terminar o programa com música mesmo, agradecendo a minha equipe técnica Júlia Ratz e Renata Flora, Paulo Gantz, seu meu grande amigo, dedilhando o seu teclado e nos deleitando com essa música.